Bom, Liz, a gente vai se reunir esse ano mais uma vez em Japaratinga, é uma pena que infelizmente você não possa ir. E o nosso tema é mais uma vez a circulação, né? Tivemos ano passado esse debate, estamos dando continuidade. E a gente queria saber um pouco de você, qual a importância dessa discussão, né? Como é que esse conceito traz um quadro novo para os debates, para as pesquisas na área de comunicação. Bom, eu acho que eu já afirmei até na minha participação no passado a importância do tema circulação, que é uma outra palavra também para distribuição, que, na verdade, para o sistema de mídia hoje, para as tecnologias da comunicação, o que importa realmente é fazer as coisas circularem. Quer dizer, o que importa, portanto, é distribuir. Distribuir o quê? Distribuir no plano do comércio, da indústria, distribuir mercadorias. No plano da cultura, distribuir os arquivos, o baú de ossos que constitui os arquivos da cultura ocidental, que está tudo arquivado, tudo está lá. Né? Ou você diga o Google, eu fico perplexo. Às vezes, determinada coisa eu não encontro, outras vezes eu encontro e não esperava encontrar ali, às vezes, conceitos complicados que eu sei que poucas pessoas vão usar, mas estão ali. Estão ali. Outro dia mesmo eu vi uma coisa que eu uso no livro do Conselho de Parmênides, do Coração Intrépido, que é um conceito complicado, e da filosofia de Parmênides. Falar, mas outras vezes não. Por exemplo, eu procurei a ideia de comunicação, que é minha, e a referência lá sou eu, que tudo que tem da palavra comunicação ali é um longo texto meu, que eu já nem lembrava mais. Então está tudo ali, está tudo ali. Então o que importa mesmo, a cultura se tornou uma cultura circulatória. Circulação de frases, circulação de slogans, circulação de conteúdos, circulação de livros. Né? Eu acabo de, orientando aí um aluno da pós, recomendar um livro e ele vai pegar de graça. Eu disse que não, eu vi ontem que esse livro, o PDF dele está por inteiro no Google, do Gadamer. Aí isso eu já posso lhe recomendar de coração, porque você não vai comprar livro, não vai gastar dinheiro à toa. Aproveitando esse exemplo, Muniz, que você está citando, né, de alguma coisa que tem a ver com a internet, você acha que a internet traz questões novas para o debate sobre o conceito de circulação? Que a internet... Sim. Sim, eu acho que a internet é um lugar da circulação. Os dois planos da internet, tanto a intranet quanto a internet, né? Que é mais a pública, a intranet é mais comercial. A internet é um lugar. Quer dizer, a internet, na verdade, é para mim o foco gerador do movimento circulatório. Primeiro, você pega a internet das coisas, né? Internet das coisas. É uma forma de circulação técnica, tecnológica. Quer dizer, quando eu estou usando, por exemplo, ontem à noite eu vejo o Netflix, viu Netflix, mas a minha Netflix, eu não tenho a televisão e a Smart TV lá, que eu comprei uma outra que era 3D para ver se minha neta gostava, ninguém gostou, ficou aquele negócio lá, estou querendo me livrar e pegar a Smart TV. Mas enquanto isso, eu tenho um Netflix no computador que instalaram para mim. Isso aqui é a internet das coisas, propriamente, porque é o celular, né? Com a televisão, o celular que articula a televisão. Então a internet das coisas é ligação de máquina com máquina, né? Para produzir um efeito qualquer. E isso não vai parar. Né? Isso não vai parar. Mas isso é circulação. Quer dizer, circulação de sinais, circulação, e também circulação dos aparelhos. Os aparelhos não estão mais isolados. A circulação deve ser estudada não apenas a circulação de palavras ou de discurso, mas a circulação também dos algoritmos, a circulação dos sinais. Então, e a internet é um centro gerador de tudo isso. A internet está no centro. Então você acha que a internet aponta para a importância de nós discutirmos o conceito de circulação? Acho, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que porque a internet é o lugar
digamos, móvel. Não, é o lugar da circulação, é o lugar da mobilidade. Não é mais da morada, como você diz no seu texto. Não. Não tem essa fixidez, né? Não. Eu posso ter usado como casa, como morada, mas é uma morada nômade. Se isso não é uma contradição em termos, né? Porque, na verdade, quando você está na internet, ou quando você tem um dispositivo qualquer que pode acessar a internet, você pode estar em qualquer lugar do mundo, mas você está em casa. Quer dizer, é uma morada, mas não é uma morada fixa, é uma morada nômade. Porque uma das características que eu acho do que o algoritmo faz com a internet é a conectividade e o nomadismo. Portanto, é a internet que dá aos objetos, dá aos artefatos a possibilidade deles serem nômades. Portanto, deles serem vivos apenas enquanto circulatórios, vivos apenas enquanto eles circulam. Essa falta de um contorno preciso da internet, se a gente compará-la com o livro, como você cita no seu texto, né, que tem alguma coisa delimitando, né, e a internet não tem exatamente isso, ela está numa contínua hiperlinks, o hipertexto. Isso, de alguma forma, permite uma circulação diferenciada? Isso traz um modelo? Traz aí, mas uma das coisas interessantes da circulação é que, ao mesmo tempo que ela opera, ela requalifica aquilo sobre o qual ela está incidindo, está operando. Portanto, na internet, digamos, o livro se transforma em texto, que é outra coisa. Porque, como você lembrou agora, eu estava delimitando, livro, eu acho que é isso, a citação do Melot. Livro é o que mora entre duas capas, né? É a questão da morada. Portanto, tem princípio e tem fim. Se tem princípio e tem fim, tem um sentido. Porque o sentido é a delimitação, é a doação de limites a um discurso, a um enunciado. Quando você tem um limite, você tem um sentido. É por isso que Heidegger diz que o sentido da vida é a morte, né? É a morte que dá sentido à vida, porque a morte é um limite, né? Aí ele se diz, o homem é um ser para a morte. Então, o livro é essa morada. Mas o texto, antes mesmo da internet, Roland Barthes já tem uma reflexão sobre texto, né? Eu acho que eu cito isso. Né? O texto, ele é sem pai nem mãe, né? Ele é um filho que cai no mundo e não quer saber se ele tem pai nem mãe. Ele pode se conectar com qualquer coisa, com qualquer outra. Ele não é obra, portanto. A obra talvez seja a palavra que mais, digamos, seja legítima para mostrar esse sentido no texto. Quer dizer, a obra tem um pai. Se tem um pai, ela tem uma lei. É por isso que a obra pode ser protegida até juridicamente, pode ser protegida por advogados, pelo sistema jurídico. Enquanto que o texto é sem pátria, é sem território. E a internet é o lugar do texto. Claro que você pode botar um livro na internet, ali ele é livro, mas ele está o tempo inteiro sob a ameaça do texto, sob a ameaça do que fazem com ele, de intervenções que podem fazer, embora não façam isso normalmente, você tira o livro em PDF, é aquilo. Mas quando você escreve na internet, você está fora da dimensão da obra, porque você está aberto à circulação. O livro, na sua acepção mais tradicional, ele também está num fluxo, evidentemente, porque ele é parte de um conjunto de outras obras, né? Sim. Na internet, ele faz parte de um fluxo diferente, ele está numa dimensão circulatória diferente. Não, eu acho que agora não, até agora não. Eu acho que até agora um livro na internet tem sido respeitado. Assim. Quer dizer, por exemplo, eu recomendei um livro ao aluno há pouco. Esse livro está lá. Meu livro chama Verdade e Método, de Gadama. Ele está por inteiro lá. Esse livro já tem uma espessura, já tem uma dificuldade que é inerente à própria escrita daquele autor. O cara não tem muito o que fazer com aquele livro, né? Agora, se eu botar um verbete desse autor na Wikipédia,
Wikipédia ou Wikipedia, sei lá, Sim. como que é, Wikipédia. Aí outro problema. Aí é outra questão. Pode ser que eu minta no Wikipédia, que eu atribua a esse autor coisas que ele não pensou, coisas que na verdade ele não teve, não fez. Por quê? Porque eu fugi já da obra, eu fugi da autoridade dele, e mais, eu fugi da própria autoridade do que faz um dicionário. Né? Porque a Wikipédia não tem por trás um cara como Wise, não tem por trás um cara como Webster, né? Que fez. A Wikipédia é coletiva, embora as pessoas sejam o tempo inteiro procurando corrigir esses erros. Mas é o risco do texto. Texto dessa abertura infinita. É a falta de limites, ou seja, a falta de bordas. Então a circulação é essa falta de limites ao mesmo tempo. É a falta de bordas. Você diz no seu texto que a circulação é um conceito-chave para uma nova ecologia. Né? Essa discussão de uma correlação entre os meios e os sujeitos é parte de uma preocupação que você considera nova, né? Naquilo que você está chamando, ou até acatando esse ponto de vista de uma nova ecologia, né? Um estudo mais amplo desses fenômenos comunicacionais e de outras áreas. Porque veja só, foi aí, mesmo nos anos 80 ainda, foi McLuhan quem primeiro falou, depois outros autores, que existe uma nova ecologia que integra os objetos. Nós estamos vivendo plenamente essa ecologia hoje, que nós temos que aprender a lidar ao mesmo tempo com a relação que, digamos, que a produção econômica, as pessoas têm com a natureza, com as árvores, com rios, mas também a relação que temos com os objetos. Cada vez mais nós interagimos, quer dizer, desde os sinais de rua, desde de siglas e letreiro, faz parte de uma ecologia nossa aqui num nível muito superficial. Mas num nível maior, sua própria existência, sua vida, é afetada por todos esses dispositivos, pelas máquinas, pelos artefatos, interação com a natureza, interação com os outros e mais, interação com os outros diversos de você. Essa ecologia é importante. Quem é o outro diverso de você? O cara pobre do subúrbio, o favelado pobre, que tem favelado rico. Favelado rico, o indígena, o analfabeto, o sujeito que tem outra religião que você não pode agredir, entendeu? Como por todos esses movimentos fundamentalistas são antiecológicos. Né? Então, a ecologia não é mais a relação com o meio ambiente natural circundante, é com o meio, é isso que em alemão chama Umwelt. Umwelt é mundo. É a ideia de circundante, do que está em torno. Né? É a sua relação com o Umwelt. E nesse Umwelt hoje tem máquinas. É muita máquina. É muita coisa diferente. Ora, a mídia, portanto, ela não é um simples dispositivo. A mídia é ambiência. Ela cria ambiente. Ela cria ambiente. Porque as palavras criam ambiente. A palavra, normalmente, uma palavra fora de tecnologia, alguém está muito mal, está muito triste, você vem e você traz uma esperança, uma mensagem boa. Você está criando ambiente, você gera ambiente. Isso na relação a dois, ou a três. Né? Mas a mídia, como um todo, ela cria um ambiente novo. E então a ecologia tem que ser vista nessa dimensão. Né? Portanto, é uma ecologia que tem que lidar com a superabundância de coisas que circulam. Considerando que toda a imagem é uma mentira do real, como ficaria nesta afirmação a questão da reprodutibilidade do real, ao se admitir que as condições de produção do real se assentam em regras de uma realidade sociomaterial simbólica? Ou seja, a produção do real seria uma atividade isenta desta deformação, ou seria atravessada por esta injunção, o que afastaria, portanto, a noção de mentira? Não, veja só,
Primeiro, eu preciso entender o que é o real. Eu me valho do Clément Rosset para dizer o seguinte: olha, o real no limite, é o irrepresentável. O real é aquele que não pode ser representado em termos absolutos. Né? Quer dizer, o real é a coisa que se esconde sempre. E é por isso que a cultura se alimenta disso. A cultura, todas as culturas, todos nós, o tempo inteiro, estamos tentando nomear o real, representar o real. Mas Clément Rosset diz assim: olha, mas o real é um disco voador. É um disco voador. Ele é alguma coisa que escapa e que eu não tenho um nome próprio para ele. Então, nós lidamos, portanto, sempre com representações que são provisórias. Então, você tem a representação que a ciência faz em determinado momento, a representação que as artes fazem, a representação que os nossos discursos cotidianos fazem. Né? Cada uma dessas representações é mentirosa, parcialmente, porque o real é inapreensível, o real é inalcançável. Eu estou sempre querendo buscar o real. Então, a mentira aí não é negativa. Não é negativa. A mentira quer dizer o fingimento, a ficção. É a mentira de que fala Fernando Pessoa, quando diz o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a dizer que é certa a dor que devera sente, né? Não é certa, outra palavra que é verdadeira, a dor que devera sente. O fingimento, tanto a mentira ou mentir, é um momento necessário da verdade. Que está no exemplo da imagem do Dom João. Está no exemplo da imagem de Dom João. Porque toda imagem, em si mesmo, toda e qualquer imagem, mesmo a imagem que está embutida na palavra que usamos, ela tem uma construção que nós fazemos na representação. Isso fica mais evidente na imagem aqui de Dom João. Porque não tinha povo brasileiro, mas ali tem. O que a imagem faz interna? A imagem desloca espaço dentro de uma imagem, desloca tempo. A imagem, a movimentação, a circulação está sempre dentro da imagem, porque ela faz circular tempo e espaço. Ela faz circular ali dentro dela. E, né, o Dom João arrancou aquele povo de algum lugar, tirou de uma época, e aquilo pode ser até eterno, aquela imagem. Como educar o leitor na ambiência da mediatização para lidar com a questão da ambiguidade profunda por você assinalado em seu texto? Como fazer distinguir para ele, leitor, né? Isto é real, aquilo é mentira e aquilo outro está permeado por ambiguidade? Eu acho que é um outro tipo de educação. E eu levantei isso no meu livro Reinventando a Educação, que eu acho que o grande buraco, a grande lacuna das concepções educacionais é não educar o sujeito por sensível. Não educar, aí sim, aos que dizem, não, nós temos um curso, você tem que ter a matemática, a história, a geografia, o português, a língua e as artes. Né? Mas é como se as artes fossem uma coisa à parte. Né? E aqui está o lugar do sério, que é o que vai tornar você engenheiro, advogado ou médico, e vai poder reproduzir melhor a sociedade. Por quê? Porque isso repete uma decisão que foi tomada por Platão no livro As Leis, quando ele separa jogo de cultura. Jogo de cultura e educação. Cultura e educação é paideia, educação é filosofia. Né? Então, paideia é educação e filosofia, é o lado sério das coisas, e o jogo é o lado das emoções, do sensível, do prazer, do lúdico, que em grego é paidia. Né? Então você tem paideia e paidia. Né? E que está, claro, ligado também com adolescência, infância, paidos, né? No lugar do jogo. Né? Então, veja só, essa separação que acompanhou a história da cultura ocidental e a história da filosofia no Ocidente, a história das coisas muito elevadas e sérias, eu acho que a grande virtude da mídia e das tecnologias foi pôr isso em questão. Pôr em questão. Porque porque a mídia é exatamente o lugar do sensível. É o lugar de um jogo. É o lugar de estesia. Por isso que julgamos mal, eu principalmente julguei a televisão. Né?
quis atribuir à televisão, na trilha dos franceses, que eu li, uma seriedade que a televisão não tem e nunca quis ter, a não ser falsamente. Né? Ela não está ali para produzir a cultura do livro. Ela pode usar o livro, pode usar tudo, ela está ali para ter uma relação estésica ou estética com os espectadores. Então, é um outro parâmetro para você julgar o que a televisão faz. Se for julgar pelo conteúdo livresco, ela é lixo reciclado. É lixo cultural reciclado. Mas é porque são lógicas comerciais diferentes. São lógicas diferentes, do livro, mas não são apenas comerciais. São lógicas semióticas mesmo, diferentes. Ela tem uma outra semiose, a televisão. Você tem que pongar ali com outro esquema interpretativo, enquanto que o livro e a paideia do livro, a cultura do livro é uma outra coisa. É mais cerebral e argumentativo. Ali é mais simpático, ali é mais paratático, é puxar você para lá, é implicar você de corpo inteiro. E a televisão, portanto, ela foi ampliada e foi desdobrada em todos os mecanismos públicos, agora que nós estamos vendo na internet, com os jogos, os videogames, com essas brincadeiras aí das redes sociais. É nisso aí que a turma esperta está se aproveitando para construir seus novos monopólios, porque são monopólios. O Facebook é monopólio, o Google é monopólio, o Apple é monopólio. São monopólios disfarçados, mas são monopólios. Monopólios capitalistas mesmo. Monopólio capitalista. Apoiado no que já foi cimentado e conquistado pela televisão. É uma outra lógica, portanto. Então eu acho que a educação, que para mim é mais importante do que nunca, ainda não encontrou um novo John Dewey, ainda não encontrou no outro plano um novo Paulo Freire, que aliás tentou refletir sobre a comunicação também, o Paulo Freire, para mostrar na educação a presença desse sensível. Você tem que educar hoje a criança para esse sensível, e esse sensível implica entrar nessa ecologia do sensório. Luiz, muito obrigado por essa conversa. Agora